Vamos chegando, quinta edição do podcast No Sapatinho, metade da primeira temporada, Mariane. Graças a Deus, chegando aí, ó. E eu sem te agredir, né? Porque tô aqui, calma. É isso aí. Lembrando que esse podcast fica disponível no Spotify, YouTube e Spotify. Facebook, YouTube e Spotify. É isso, né? Isso. E também lá no YouTube é importante que vocês se inscrevam, curtam o nosso canal, ativem as notificações, que assim que o podcast for ao ar, vai receber uma notificação de que o programa está disponível. Também nos sigam no Instagram. Siga no Instagram. E muito importante que vocês comentem, que a gente receba um feedback de vocês, uma resposta. Afinal, carnaval não se faz com duas pessoas, carnaval se faz da união de muita gente. A gente quer o comentário, a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês pensam. Então, fala com a gente. É isso aí. E lembrando que esse podcast tem apoio da 1293 Produtora, que é aqui onde estamos gravando esse podcast, né? Se você quiser fazer o seu podcast, só falar com a produtora aqui. Com apoio também da Rei Brones Produtora, do programa Brasil de Todos os Sons, Ventura Produções, e também com apoio da, não falamos no podcast anterior, da TV Santa Maria, onde também o nosso podcast vai ao ar. Então, devido às falas iniciais, deixar para a Mariana apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos lá. O nosso convidado de hoje, eu sou apaixonada. Eu acho que essa conversa vai durar, muitas horas. Porque eu sou apaixonada por esse profissional. É a pessoa que é a base de uma escola, a base de uma ideia, a base de criatividade, de colocar essa criatividade num papel, colocar para uma comunidade, defender essa ideia. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Hoje nós vamos falar com um carnavalesco. E a gente chamou para aqui para o nosso camarote Anderson, o carnavalesco da Mocidade Independente das Dores. Anderson, é um prazer te receber aqui. A gente nunca conversou, mas a gente sempre se olhou, a gente sempre se viu. Sim, com certeza. E falar de carnaval, assim, eu acho que um carnavalesco tem que ser uma pessoa muito apaixonada, porque é criar de dia, de noite, de madrugada, não tem dia, é cola quente, é tecido, é projeto, é o que vai acontecer, e se não acontecer, e se der certo, se não der certo. Anderson, onde que o carnaval te pegou de jeito, fez tu te apaixonar por... É um caos, mas a gente gosta, a gente se envolve, a gente... É um amor, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Parabéns a vocês dois pela essa iniciativa. É uma voz a mais para o nosso carnaval, né? Que está tentando se remodelar e se fazer presente na comunidade de Santa Maria. Agradeço o convite de vocês. A gente que agradece e quer dar a voz para ti hoje. Onde que surgiu esse amor? Isso vem de mim desde a infância, né? Isso é uma coisa que surgiu há muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha na base de 12, 10 anos. Eu morava em Tupã-Seretã. Em Tupã tinha uma escola de samba, tem até hoje, o Clube Salgueiro, tradicional em Tupã. E eles faziam o desfile na avenida principal da escola, da cidade. E aí, como a minha mãe é evangélica, o caminho da igreja passava pela avenida. E a mãe sempre foi uma pessoa assim muito... de deixar nós ver as coisas, não nos proibir de nós conhecer as coisas da vida, as coisas que aconteciam em nossas voltas. E nisso eu via, e quando eu via o Salgueiro tocar, eu corria para ver. É aquela função de gostar. E nós, naquela infância, não vou falar a idade, né, porque senão vai ficar meio complicado.
Nós vinha para Quem é do carnaval tem história. A gente vinha de Tupã para Santa Maria de trem. E o trem vinha e deixava nós na ferroviária, na estação. E subia, e nós, como minha avó e meu avô moravam no quilômetro 3, nós subia a Rio Branco. E ali tinha o carnaval. Eu acho que eu tinha era criança naquela época. E uma amiga nossa, a Yara, que é de Tupã, que morava na nossa frente, lá em Tupã, ela e a irmã dela, Cleonice, vinham desfilar no bloco do ATC. E a mãe, um dia nós, falaram lá, vamos ver o desfile lá. Daí nós viemos de trem e a mãe levou nós para ver o desfile. Daí eu vi o desfile na Rio Branco. Isso eu era criança, então eu assisti o desfile da Rio Branco. Os blocos subindo. E para mim aquilo ali foi uma paixão. Daí voltei, cresci ali desenvolvendo, pegando gosto. Viemos embora para Santa Maria. E aí conheci a Trevo de Ouro, que foi a minha primeira escola de samba. Desfilei, a minha primeira fantasia foi de anjinho, eu nunca esqueço. O tema era sobre o Noel Rosa. E peguei gosto. Conheci o pessoal ali, a dona Cleusa, o Romildo, as meninas, a Viviane, a Adriana, e mais os outros amigos nossos ali, gurizada, que nós temos quase toda a mesma idade. Então a gente se criou ali, o Roberto, o Dudu, o Sandro. Então, vários guris ali que a gente trabalhou junto. E um dia, por um acaso, a dona Cleusa disse assim, tem que fazer o desenho de uma fantasia para a rainha, a Tati, rainha infantil. E foi a minha primeira fantasia que eu desenhei, em notas musicais, isso eu lembro bem. Passou-se os anos, eu fui trabalhar num condomínio, Edifício Espanha, onde eu estou até hoje. Dezembro agora vai completar 29 anos que eu estou trabalhando lá. E lá morava a mãe da Vanita Miorim. E a Vanita sempre foi ligada ao carnaval, sempre foi ligada à atividade. Ela tinha um ateliê ali na Venâncio, onde é a Índia, que fechou, que agora fizeram um prédio ali. E eu trazia um recado para a dona Virgínia, eu levava, passava, sempre conversando. E ela, Anderson, entra aí. Daí eu via as fantasias, via as coisas, e ela me passou os primeiros maneiras, coisas que eu nunca tive curso em faculdade, né? Então ela viu isso em mim, o talento de criar, desenvolver, e ali eu aprendi muita coisa com ela. Então a minha madrinha de criação, assim, para fazer criar, desenvolver temas, foi a Vanita e a professora Réa Silvia, da Universidade Federal, que também morava no prédio ali onde eu trabalho. Então ali eu comecei a desenvolver esse trabalho todo. Então foi ali que foi meu pontapé inicial dentro do carnaval. E até hoje estou aí nessa empreitada, né? Que é uma luta. E depois desse início dessas mulheres que te ensinaram, que te mostraram, tu já foi para Trevo? Sim, daí com o ensinamento que eu adquiri com elas ali, desenvolver tema, principalmente com a professora Réia, que era muito estudiosa, e a Vanita na parte de criação de fantasia, né, desenvolvendo. E ali, nesse tempo, eu já conheci o NIA, que é o carnavalesco, muito conhecido em Santa Maria, já trabalhou em várias escolas. E a gente montou uma dupla ali, fomos trabalhando, e ele me ensinando também muitas coisas, né? Então, foi um aprendizado de pessoas que me acolheram e me ensinaram, viram o potencial que eles enxergaram em mim e me ensinaram muitas coisas, né? Então, isso às vezes é muito difícil. Hoje em dia, tu encontrar uma pessoa que te mostra o teu conhecimento. Que às vezes a pessoa não quer mostrar o conhecimento achando que vai chegar a um ponto que vai se sobressair a mim. Sim, sim. E isso, eu nunca vi isso na professora Réia, nem no Nia e nem na Vanita. Então são pessoas que agregaram muito ao meu trabalho. Isso eu tenho esse reconhecimento, né? A Trevo de Ouro, se fala muito, que era uma escola muito forte. Sim. Né? Eu nunca vi, mas sempre que a gente fala sobre carnaval, vocês tinham que ver como era a Trevo de Ouro. A Trevo é uma escola aqui da Tancredo Neves, né? Que hoje já não existe mais, né?
Mas era uma escola que a gente sentia aquela primeira paixão da escola de samba, foi a Trevo de Ouro para mim. E então ali eu conheci muitos amigos que eu tenho, que cultivo até hoje, né? Um exemplo eu dou sempre é o meu afilhado do coração, o Matheus, né? A Cláudia e o Roberto são meus compadres do coração. E ele tinha uns 3, 4 anos, ele perguntou para a mãe por que que eu não tinha sido padrinho, não tinha batizado ele de ser padrinho. E ficou padrinho, e aí tá até hoje. Então, assim, ó, é uma relação, eu supondo, e fora as demais outras que a gente criou nesse meio da escola, que a gente cultiva até hoje, né? O Dudu, a Edicleia, a Tati, o Sandro, os guri ali, os gêmeos, né, que a gente chamava, a própria tia Cleusa, né, a gente tem uma amizade muito grande, a Viviane, né, então os guri ali, tudo a gente, era um grupo grande que a gente trabalhava, a gente amanhecia fazendo fantasia, alegorias, e ali eu comecei a desenvolver o trabalho de desenvolver temas de enredo, tanto que em 2002 foi o primeiro título meu, foi na Trevo de Ouro, que eu consegui o campeonato, né? Era um carnaval bem competitivo na época, as escolas tinham bastante escola bem forte, a Vila, o Itaimbé, e a Trevo veio e conseguiu o título, né? Então foi vários anos que eu fiquei ali até 2005, foi meu último ano na Trevo de Ouro. Aí fui para Vila Brasil, né? Então foi uma sequência de conhecimento nesse. Aí quem me levou para a Vila foi o próprio Nia, né? Uhum. E aí eu montei o tema enredo na Vila, em 2006 a Vila foi campeã, né? Aí fiquei lá um período e fui para a Mocidade em 2006, né? E aí fiquei 2006, fiquei até 2011. E depois retornei e tô até lá hoje. Campeão também. Também em 2011 Ele fui foi campeão. campeão em todas as escolas. Né? Nas que eu trabalhei, sim. Mas eu sempre digo, um carnavalesco, ele nunca faz nada sozinho, se ele não tem uma equipe. Umas pessoas que acreditam no teu trabalho, naquilo que ela tá vendo no papel que o carnavalesco colocou, a sinopse que eu montei e passei pro compositor, e o compositor fazer um samba que empolgue, que capta a ideia do carnavalesco, isso nada seria possível. Era só eu fazer, montar e ia passar por passar. As pessoas têm que se apaixonar por aquilo ali, porque tá vendo. E é uma coisa que eu sempre digo, a fantasia, o desenho da fantasia, ele é fundamental para te fazer com que a pessoa olhe no papel o desenho e diz, mas eu vou estar vestido nessa fantasia. Eu vou defender a minha escola com essa fantasia. E ela vai produzir, ela vai fazer. E isso que é o gratificante para o carnavalesco. Às vezes o carnavalesco pode passar despercebido na avenida. Quem tem que brilhar é a estandarte, é a porta-bandeira, mestre-sala, comissão de frente, os integrantes das alas que fazem a escola ter corpo, a própria bateria, a ala de baianas. Então isso é um conjunto, não é somente um trabalho único ali que a gente possa desenvolver, mas é fazer com que as pessoas acreditem no teu trabalho, sabe que ali vamos ter um resultado lá na frente. Então, nesses 3 títulos que eu tive na escola, sempre tive esse empenho. E naqueles que eu montei, não fomos campeão, mas sempre mostramos com garra, né? Como eu digo assim, os carnaval tem um divisor de águas, né? Os momentos bons e os momentos reflexivos que acontecem no carnaval. E dentro dessa temática eu senti isso em 2014, né? Eu estava na Vila Brasil, estava nós trabalhando juntos, eu e o Luciano Santos, que é um ótimo carnavalesco, acho que também é uma sugestão de vocês trazerem ele aqui, Sim. porque ele é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande dentro do carnaval. E a gente chegou num acordo assim, 2 carnavalescos aqui trabalhando e o contato com o seu Romeu, precisando da mocidade, precisando de ajuda, porque não tinha um carnavalesco. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida carnavalesca, foi tomar essa decisão de tu estar com todo um trabalho andado,
já trabalhando ali, tu optar em estender a mão para outra escola. Eu acho que muitas das vezes, na época, fui muito questionado por essa questão de eu ter saído e ido para outra agremiação. Mas eu acho que eu fiz por amor ao carnaval. Mas questionado pela vila ou amigos? Não, assim, pessoas que não entenderam, e acho que até hoje não entendem muito direito a minha decisão naquela época. Mas eu sempre digo que eu fiz por amor ao carnaval. Tenho um carinho muito grande pela vila. Sempre com a Cassiano, o Sérgio, o Serginho, a Vera, que foi a presidente da vila, e a Beth, pessoas ali dentro da vila, que são meus amigos até hoje, frequento, a gente convive em eventos juntos, mas foi uma decisão, assim, ó, que às vezes as pessoas no primeiro momento até acharam que o Anderson enlouqueceu, saiu, né? Mas não, eu pensei assim, ó, porque o Luciano tinha toda a capacidade de tocar o trabalho, e tem, né? Tanto que a vila foi campeã aquele ano. E eu fui para a mocidade. E foi aquela coisa mais ingrata, assim, que na verdade em 2014 veio aquele carnaval, a gente montou um enredo, era sobre os 4 elementos, contando toda a história, até chegar às cores da escola, porque tu vendo as cores da escola são as cores dos elementos. Daí eu montei um enredo, porque foi tudo às pressas, eu tive que criar alguma coisa que desse tempo de nós fazer. E montei a escola, consegui pessoas de fora, daí a gente já começou a exportar um pouco pessoas de fora, com fantasias, por causa que o tempo estava curto, eu tive que ir atrás para montar o enredo. E a escola montada na avenida, a Trevo desfilou primeiro, depois eu montadinha a escola na avenida, os carros posicionados, tudo. E se armou aquele temporal, um temporal assim, um ventania, e cancelaram o desfile. Desfilou só desfilou a Trevo, era nós, e depois vinha a Barão. Caramba. Sim, o meu mundo se abriu, porque todo o trabalho foi... Porque eu sabia, porque a Porta-Bandeira ia desfilar no outro dia em Cruz Alta. As alas que tinha vindo o pessoal de São Gabriel, de São Cepé, tinham os compromissos deles, não podiam ficar. Então eu tinha um corpo reduzido da escola, e a escola tinha que desfilar no outro dia. Por respeito ao público que estava lá, que viu nós montado, eles viram quem foi na noite do dia oficial do desfile, viram que a escola estava toda ali. Só que aconteceu isso, não aconteceu o desfile. E aí tivemos que abrir o desfile. E todo mundo dizia, a mocidade não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. E eu lembro assim, ó. E eu lembro como hoje. Eu tava lá no barracão com toda aquela fantasia montada, assim, ajeitadinha. Aí chegou a Flávia, a Binha, a Flavinha. Vim te ajudar, que não sei o que. Pegou as fantasias, levou, juntou um pessoal lá da Zona Norte, que era dela, amigos dela, e montou a ala para me ajudar a escola. Porque ela já tinha participado da mocidade. E aí eu vi que aquilo ali foi uma união de pessoas para ajudar a escola a descer a avenida. Ficamos, claro, a gente foi muito penalizado, porque eu não tinha o mestre e porta-bandeira. A minha estandarte também. Faltou componentes, então a escola, eu tinha 3 alegorias, saí com 2, porque com o temporal foi danificada a outra. Então, assim, 2014 foi um carnaval muito difícil para mim, mas também foi de superação. Aí me fez eu sentir o amor, não digo que eu não deixei de amar, de ter a minha escola do coração, que é a Trevo de Ouro, mas daí ali que eu vi, né, é a mocidade. É a mocidade, estou até hoje, lutando junto com o seu Romeu, com a diretoria, fazendo o possível e impossível para manter a nossa escola funcionando e ativa. Né? Então, assim, esse é praticamente um resumo de toda a minha história. E eu estou tendo hoje a oportunidade de falar desse episódio de 2014, quando eu saí da vila e fui para a mocidade, né? Mas que eu tenho um respeito muito grande pela comunidade da vila. Tive muitas alegrias ali, e tenho quando a gente se encontra, e o respeito.
Eu acho que muitas vezes a gente pode até discordar de algumas opiniões, a gente pode divergir de algumas ideias, mas sempre tem que prevalecer o amor ao carnaval. Aquilo que tu acredita, que tu luta para aquilo ali. Porque não adianta a gente fazer um trabalho e a gente mesmo desnosprezar o trabalho da gente ou da outra. Se nós não nos se unir, gente do céu. Praticamente desde 2015 a gente não tem carnaval de rua valendo, né? Concurso competitivo. Tivemos uma mostra agora da Noite Cultural, que também eu acho que foi de alguma forma uma maneira de animar os ânimos, né? Talvez de alguma forma podia ser ajustado de alguma forma, mas naquele momento era o que nós podíamos, as escolas que participaram. Porque hoje a gente tem uma escola ativa, ela precisa de muitos obrigatoriedades, tipicamente tá registrada no Xisto, tu tem uma conta em banco, tu tem um CNPJ organizado, tu tá ligado na Receita Federal, porque tu é uma entidade, tu representa, tu recebe recursos públicos, tu tem que prestar conta. E no momento que tu tá organizado, é difícil. Levamos anos para nós organizar. Ainda nós estamos lutando lá na mocidade por uma negativa que nós estamos precisando. Nós temos que constituir um corpo jurídico para a escola, para nós poder lutar, para nós conseguir essa negativa e resolver essa pendência, para nós poder entrar junto ao poder público com termos de uso da área. É difícil é, mas também não é impossível. Nós lutamos e conseguimos. De toda a documentação que nos faltava, nós estamos precisando de uma só para nós chegar no nosso objetivo. E isso foi com muita luta. Um apoio do seu Romeu como presidente, né? A gente foi na justiça para o juiz nomear o seu Romeu como presidente provisório, ele chamar a eleição, nós cadastrar, juntar grupo. Isso aí é um trabalho difícil de se fazer. Mas se a gente não fizer e não entrar de cabeça, a gente já tinha fechado as portas, né? Mas como vamos deixar o carnaval, toda uma comunidade a ver navios sem ter aonde se expressar, né? Então eu acho que isso aí é uma luta de todas nós, não só da mocidade, não só do Itaimbé, da Vila, da Arco-Íris, da Camobi, da Império, da Barão. É de todos nós que amamos o carnaval, que gostamos do que fazemos. Porque tu tem que ter amor, porque se tu não tem amor... Eu quero muito reconhecer isso e te dar parabéns, porque tu reconhece a importância de... Não é às vezes é nossa, carnavalesco um posto, né? Mas tu reconhece que tu não faz nada sozinho, o outro também pode ser bom, que na verdade a gente tem que superar a gente mesmo, né? Sim. 2014 com certeza não foi uma derrota pro Anderson, foi um aprendizado, né? Eu acho que fortalecendo o Anderson com as palavras dele, não é só a mocidade que tem que crescer, que tem que se ajustar. Uma crescendo tem que levar as outras para poder fazer um carnaval, para poder fazer uma festa. Não é guerra, tem uma rivalidade? Sim. Tem, mas tem um amor maior que tudo isso, né? A gente não precisa ser inimigo por estar competindo, ali no carnaval. Carnaval é alegria. Carnaval traz um bem para as pessoas. Eu acho que é uma emoção que a gente levanta, a gente respira com uma batucada, né? Com certeza. A gente não tem hora para dormir, para acordar. Poxa, a gente se doa muito. Eu acho que vocês que estão escutando essa conversa, eu acho... tudo que o Anderson falou até agora, vocês ainda acham que é pouca coisa o carnaval, né? Que
que não tem que ser valorizado, às vezes, por muitas vezes, o Anderson virou noite ali para fazer o sorriso das pessoas, para ver as pessoas aplaudirem. E às vezes, nem por ter tanto reconhecimento financeiro, mas por ter um reconhecimento, um aplauso. Nem sempre um título, né? É o que a gente, nossa, ganhamos. Não, às vezes é fazer um trabalho bem feito, superar a nossa criação. E aí eu pergunto, com o passar do tempo, Anderson, o teu processo criativo ficou mais fácil? Ou às vezes bate aquele desespero, meu Deus do céu, o que eu vou levar para a avenida, socorro, que não cria nada. É aquele negócio de não é só inspiração, é muita transpiração. Olha, a gente, quando tem a ideia, ela surge, às vezes até de madrugada. Daí eu levanto lá e para não esquecer o fio da meada, eu vou lá e escrevo lá. Eu faço um desenho rapidinho. Mas eu mais escrevo, né? Tá. Para mim não me perder. Depois eu vou na pesquisa lá e monto. Eu estou pondo mesmo um tema que eu fiz sobre o mar para a mocidade. Eu montei ela toda. Eu tenho praticamente uns 3 temas organizados para a mocidade. Porque nesse período que não teve carnaval, sempre tinha aquela esperança, vai sair o carnaval, vai sair o carnaval. Aí eu disse assim, não, eu não posso ficar para trás, eu tenho que desenhar, tenho que montar o tema, tenho que fazer as coisas, porque quando começar a coisa, eu já estou organizado, eu já estou com a minha pastinha, assim para vocês verem, a minha pastinha do meu tema, aqui, pronto, prontinho. Aqui está as fantasias, carros alegóricos, tudo. Esse tema aqui ainda vai para a avenida. Com esse tema sobre o mar, eu fiz o primeiro concurso na mocidade, que é escolha de samba enredo, aonde o Ramires Monteiro foi o campeão. E nesse ano a gente criou, foi nos 30 anos da mocidade. Nós fizemos uma exposição no museu ali da Presidente Vargas. A Marquita Quevedos me ajudou. O coordenador do museu nos ajudou, nos ensinou muita coisa, como se montar uma exposição. E nesse período de 2008, o Carlos Malé faleceu. E o Carlos Malé é uma pessoa muito conhecida dentro da cidade, de todas as escolas, de Silo na Vila, no Itaimbé, na mocidade. Ele era o meu primeiro destaque da mocidade. E aí ele acabou falecendo e nós criamos uma exposição com todo o trabalho dele, em homenagem aos 30 anos, e criamos o troféu Carlos Malé, que foi o primeiro que recebeu, foi o que ganhou o concurso, que foi o Ramires Monteiro, que é o compositor que trabalha comigo ali. Eu monto uma sinopse, seu Ramiro, seu Ramires, ligo para ele, e ele, Anderson, me manda a sinopse. Daí eu mando. Daí ele pega, Anderson, tá aqui, tá pronto. Aí eu chamo outro compositor, também é compositor, e que é o meu intérprete principal da escola, que é o Douglas Braga, que é o meu intérprete oficial. E ele bota a música, e o pessoal se junta, e quando vê o samba tá pronto. Então, assim, aí que a gente vê todo o trabalho que eu botei aqui, se resumiu lá num samba e no empenho da pessoa. Esse tema aqui ainda vai para a mocidade. Vai, o pessoal sabe disso. E o segundo tema, aí surgiu em conversa com a Silvia, que é a nossa vice-presidente hoje. Ela me surgiu, quem sabe a gente nunca pensou em homenagear o seu Romeu. E eu fico assim, foi uma boa ideia, né? O seu Romeu, um ícone do carnaval, um baluarte do nosso carnaval. E aí eu disse, mas como eu vou chegar na história do seu Romeu? Tá. Daí um dia eu estava lendo coisas e apareceu a palavra griot. E eu disse, griot, africano. Pensei. Fui pesquisar e achei a lenda dos griot, que é o Homem-Aranha, que foi ao céu, buscou o baú, toda aquela lenda. E daí ele pegou os baús, trouxe os sonhos para a terra, que é onde não tinha.
E eu disse, não, mas eu posso casar isso com a história do seu Romeu para contar, para mim chegar, é o nosso griot, praticamente é o nosso griot africano dentro da escola. Aí eu desenvolvi a lenda do griot para chegar na escola do seu Romeu, da família, da criação dele, e o amor dele pela mocidade. Então eu montei 3 setores para contar a história do seu Romeu. Então, para 2024, esse vai ser o tema da escola. Independente se nós tiver uma retomada ou uma reformulação de uma noite cultural, vai ser esse o tema que a escola vai levar. O samba já está pronto. O Ramires Monteiro fez uma letra maravilhosa. E eu acho que é uma homenagem justa, né? E o seu Romeu merece. Ele está passando, ele está em São Paulo agora. Ele perdeu a irmã dele lá em São Paulo. Ele foi lá, me ligou hoje, né, bem consternado, e assim, muita força para ele nesse momento. Tá precisando, né, a família toda. Então, nada mais justo pela luta dele, de nós fazer essa homenagem a ele. Então, é muito justa essa homenagem. Então, assim que começa a criar os temas, e começa a vir na minha cabeça, e eu começo a montar a sinopse, montar a ordem de desfile, aí eu já vou em desenho da comissão de frente, quando eu vejo, eu já estou lá nos carros alegóricos. Então, é assim o processo criativo. Temos uma diferença entre noite cultural e um desfile de carnaval. Se nós fosse ter um desfile de carnaval como era antigamente, carnaval fora de época, que sempre foi em março, né? Sim. Para desfile, teria que ter tempo mais hábil para preparar tudo, né? Uma noite cultural tu consegue fazer mais rápido, né? Sim, sim. Na verdade, a noite cultural, quando o Leonardo me chamou, que a gente tem uma amizade, eu já trabalhei com ele em 2012 na Vila, né? Nós fizemos um enredo sobre a Quarta Colônia. Também foi um enredo muito desafiador, porque a gente não tínhamos patrocínio. A gente achava que ia ter o patrocínio da Quarta Colônia, e esse patrocínio não veio. Veio de 2 ou 3 prefeituras ali que acreditaram no projeto. E aí ele me procurou e me disse, Anderson, nós temos que fazer alguma coisa. Eu disse, vamos pensar em alguma coisa. Aí surgiu essa ideia. Por que a gente botou noite cultural? Porque daí não é o desfile, ele é uma amostra do potencial que a escola tem, as obrigatoriedades que a escola tem que levar. Comissão de frente, mestre porta-bandeira, estandarte, baiana, bateria e aula de convidados e mais uma aula infantil que a gente poderia organizar. Aí eu resolvi, então vamos ter que ver o que nós temos aqui no barracão. Conversei com o Nia, que é o meu diretor de carnaval. Vamos já começar a desenvolver. Porque esse evento foi adiado 2 vezes. Mas eu já tinha a ideia na cabeça do que nós ia fazer. O Anderson é um dos idealizadores da Noite Cultural, que eu tanto brigo. Então, a gente pode estar sentado na mesma mesa, né? Discutindo sobre o carnaval e ter opiniões diferentes. Claro, né? Como eu sempre disse, a gente pode até discordar de algumas coisas, mas a gente tem que sempre ver para crescer, né? Carnaval é democrático também. É democrático. Né? E aí, quando a gente idealizou, nós mantemos, temos que levar as obrigatoriedades. Aí ficou uma discussão se era cortejo, se era uma arena. Aí, na discussão de um grupo, que o Leonardo juntou os carnavalescos, e a gente discutindo naquele grupo, e o Luciano disse, não, tem que ser cortejo, escola de samba é cortejo, tem que seguir o compasso do enredo. Então vamos ter que montar. A arena não pode, porque a arena não é boi bumbá. Com todo o respeito à cultura do norte. Parintins. É Parintins, né? É diferente a maneira. Nós somos acostumados com cortejo. A escola de samba já é um cortejo. Então a gente idealizou, montamos com muita dificuldade, idealizamos, montamos ali a obrigatoriedade, todas as escolas, as que participaram concordaram, e ali se foi desenvolvendo. Dificuldades teve, isso a gente não pode negar. Dificuldade pelo tempo, tantos tempos sem carnaval, sem ter uma atividade. Claro. Porque, na verdade, a noite cultural, ela já tem uma noite cultural, porque não é um desfile. Ele é uma amostra do potencial que a tua escola pode levar. Pode se repetir para nós tomar corpo de novo? Pode. Pode se fazer modificações? Pode. Pode melhorar? Pode.
Pode voltar para a Liberdade uma noite cultural? Pode. Mas daí a gente tem que montar um outro projeto, uma outra ideia. Eu já passei para ele até uma ideia de como se montar a Avenida Liberdade para uma noite cultural. Né? Com arquibancada, camarote. Seria o meu sonho esse, se o Anderson fizesse, É porque Liberdade. eu brigo tanto com as pedrinhas da Gary. É que aquele dia foi um dia típico, tinha um vento muito forte. Sim, é complicado. Porque a ideia de ter feito na Gary foi uma apologia à aviação férrea, o progresso da cidade. Tudo gerou ali, a cidade que se desenvolveu em volta da aviação férrea. Então, seria mais ou menos essa linha de pensamento. Foi uma escolha de vocês juntos ou foi o que a Gary é o que foi disponível, temos esse espaço? Porque, na verdade, mais pelo fato mais do afetivo, né, emocional, para as pessoas sentir aquele espaço. E já era um espaço mais ou menos usado e pelo fator financeiro de nós, se for fazer na Liberdade, ia requer um recurso maior. Sim. E a responsabilidade do recurso era aquilo ali que tínhamos para nós trabalhar e desenvolver. E ali foi feito várias outras, por isso que é uma noite cultural, porque teve dança, teve hip hop, teve várias outras atividades e teve a apresentação das escolas. Aí cada escola recebeu um requisito ali que tinha que montar tudo direitinho. E aí cada um investiu, fez o que pôde dentro das condições de cada escola. Eu quis fazer um tema específico para a noite cultural, valorando as raças, a miscigenação do povo brasileiro, ao esplendor do carnaval. A Mocidade fez um tema novo, né? Fez um tema novo. Eu lembro que quando chegou a Mocidade, eu falei, meu Deus do céu, em tão pouco tempo o carnavalesco criou. Eu tava lá fotografando, a Mariane foi como porta-bandeira, eu até falei para alguém, se tivesse disputa, acho que vocês teriam levado. Sim, aí eu peguei, montei aqui todo o tema, passei para o Ramires Monteiro fez, Ramires Monteiro fez a letra do samba. O Douglas Braga juntou os amigos, montei uma harmonia e a escola desfilou. Os carros lembro que foram, esse aqui do Abre Alas, esse da bandeira, que é o formato da bandeira do Brasil, que era a União dos Povos. Né? Pode mostrar para câmera ali. E o carro que não entrou, que foi em homenagem ao Carlos Malé. Né? Aquele ficou no cantinho quebrado ali. Ficou no canto, né? Uma judiaria. E esse daqui foi que representava a bandeira do Brasil. Então, assim, a Mocidade criou um tema. A gente tinha a opção de fazer uma releitura. O que a maioria da escola fez. O Salles, na Vila Brasil, fez a releitura dos melhores sambas, enredo que a Vila botou na avenida. A Arco-Íris também fez uma releitura. A Camobi fez uma releitura. Mas eu já pensei lá adiante, que eu disse, não, mas eu tenho material suficiente aqui no meu barracão que eu posso fazer um enredo representando a miscigenação do povo brasileiro e o esplendor do carnaval. Aí eu estava exaltando o carnaval. As pessoas, não importava, branco, negro, índio, todo pelo carnaval. Então, assim, foi uma atividade legal. Podia ser melhorado? Pode-se fazer outra temática dentro do... Até nós se firmar, não adianta... às vezes eu sou meio polêmico no sentido... Aqui é um espaço aberto, né? Pode dizer assim, que a gente tem que fazer. Não adianta nós hoje a gente pegar e fazer aqueles carnaval de 2014, 2015. Se pelo tempo que a gente está parado, a gente tem que, renovar. O último carnaval de 2015 tem crianças que têm hoje 7, 8 anos que não sabem o que é antes da escola de samba. A gente tem que trazer de novo essas pessoas. Então, fazendo esses eventos, mostrando, por isso que nós temos um projeto dentro da escola, lá o Juntos Somos Um, na Mocidade, onde a gente sempre tenta levar as crianças. O último evento que a gente fez foi no Otão, o encerramento da semana literária do colégio. A professora nos chamou lá, através da Suzete, que foi presidente da escola, campeã de 2011.
ela me passou o meu contato para a professora do colégio, e ela entrou em contato comigo, vamos montar, fizemos. O mestre Buiú, o Tiziano, os 2 filhos gêmeos do Buiú e a rainha infantil, filha do Buiú, foram se apresentar. E o Anderson do Cavaco cantando. 2011 foi a homenagem ao Sérgio do Brasil? É um tema muito... Esse foi um tema que me emociona muito, né? E aí a gente faz esse trabalho para as crianças ver. Né? Vão na página da escola, vão ver lá a apresentação, as crianças cantando, dançando. Então, a gente tem que levar isso para as crianças ver que tem um carnaval. E dentro dos nossos projetos sociais, a gente faz o Natal, a gente faz o material escolar, para mostrar que a escola ela tem um vínculo à comunidade. Né? A Vila Brasil também faz uns projetos sociais muito bonitos. O Itaimbé também tem um projeto muito bonito, Arco-Íris. Né? Então, assim, isso sirva de exemplo para as outras agremiações tomarem esse rumo, não ficar só esperando o dia que vinha uma fada madrinha dizer vai ter carnaval e vai ter o recurso e vamos fazer. Se nós não tiver uma luta em conjunto, não adianta, gente. As coisas não acontecem da noite pro dia. O Anderson tá sempre animado e otimista desse jeito, ou tem momentos que o Anderson fala, ai meu Deus, por que eu ainda tô? Por que esse amor ainda bate muito nesse peito? O que eu vou te dizer? Às vezes eu me pergunto, sabe? Eu podia estar muito fazendo outras coisas, outras atividades, mas aquela emoção de tu pegar e tu criar um figurino, tu montar um enredo, e tu ver as pessoas se animando com aquilo ali, sabendo que aquilo é possível fazer, eu acho que isso que me alimenta, né? Porque às vezes a gente pode ter vários, tem pessoas, o meu vício é o carnaval. Tipo, a minha cachaça é o carnaval. Só uma pergunta. Onde que o Anderson vem na escola de samba? Tu vem na frente, tu vem no meio, lá no final? Onde que ele vem? Olha, quando eu desfilava, porque eu desfilava, né? Eu fazia minha fantasia. Não, quando carnavalesco. Eu era carnavalesco e desfilava. Eu fazia as duas funções. Aí na trevo eu fazia essas loucuras, né? Aí a minha fantasia era do último carro sempre. Eu montava toda a escola. Aí quando a escola estava montada, é assim que a escola vai ter que ir, os diretores já sabiam como o procedimento. Eu subia pro carro, desfilava. Era uma maravilha. Depois passou-se os anos, aí eu já, não vou mais desfilar. Já nem sei mais. O último que me fez desfilar foi o Luciano, em Cachoeira, que ele foi carnavalesco lá e me convidou para ser destaque do Abre-Alas da escola lá, a Expresso. Daí eu senti a emoção de novo de desfilar, mas e quando eu sou carnavalesco, eu estou organizando a escola, eu monto a escola e desfilo na lateral ali. Quanto menos me enxergar, melhor. Porque a gente, como eu disse, eu tenho que dar para o desfilante ele ser o foco da atenção e ser o protagonista daquele momento. O único que passa tão rápido que a gente nem vê. Mas ele vai guardar na mente dele a emoção de desfilar. Então isso aí que me alimenta. E eu gosto disso. Né? Qual é a parte mais tensa para ti? É criar, é convencer uma comunidade de comprar tua ideia ou a escola, ou achar material, ou confeccionar a fantasia, ou colocar a escola na linha? Qual é a parte que mais te deixa nervoso? Olha, é por isso que a gente faz por partes, né? Primeiro você faz a pesquisa, você faz a ordem de desfile, figurino, e depois vai no desenvolvimento. Eu acho que é no decorrer da produção que tu tá vendo que tá faltando isso. Eu senti isso, foi em 2012 na Vila, porque teve uma hora assim, ó, o Josias conversando comigo, e foi a nossa salvação, o contato o Josias tinha com o Imperadores de Porto Alegre. E aí ele tinha um contato lá e chamou e nós fomos. Eu trouxe um monte de fantasia.
E aí eu me parei assim, não, vamos montar, eu vou montar. E dali eu tirei o material para montar a escola. Com muita dificuldade. Porque aquela ideia de nós ter o apoio não vem. E isso que a gente fica triste, porque tá vendo que o trabalho está sendo feito e as pessoas não te prometem e chega na hora e não cumpre. Mas tu diz apoio do poder público ou de Não, empresas? da fonte homenageada. Diferentemente sim, como sim. foi do Salvador Isaías, Sim, teve sim. o apoio do homenageado, como da Razão teve, quando a Vila fez, né? Como lá no 2011 eu tive um apoio muito grande, mais por contatos do enredo sobre o Services Brasil, né? Então, assim, isso que a gente chega na hora de produzir, que tu sente a falta do material. A falta daquele que pode dar o detalhe final naquela fantasia. Eu até quando passo em loja aqui em Santa Maria, que vende tecido, que vende aviamento, eu sempre pergunto, então, se tivesse um carnaval previsto para próximo ano, vocês teriam material? O dono teria gostaria de investir? Aí eu sempre vou pesquisando porque tem essa dificuldade, né? Tem muito, né? Porque na verdade é que tem que garimpar muito. Eu tive numa loja na noite cultural, eu tive uma loja de tecido bem conhecida em Santa Maria. Eu conversei com a vendedora, eu disse, eu preciso disso. E ela disse assim, vamos lá no estoque, talvez tenha alguma coisa guardadinha lá. Esquecido de carnaval, porque eles não têm aquela cultura de comprar o material. Daí fica aquele monopólio. Daí tu se obriga a comprar naquilo ali. Mas tu consegue, por mais que tenha aquele monopólio, mas a pessoa é flexível. Ela vê a tua necessidade. Sim. Né? Essa pessoa que tem uma loja que lida com carnaval em Santa Maria, não posso citar nome, mas ela é uma pessoa aberta. Ela diz, Anderson, vem aqui que eu tenho umas coisas para ti. Eu não vou usar, mas eu sei que tu vai usar. Né? Então, assim, essa flexibilidade do comerciante, esse grupo tem. Muito eu montei fantasia para noite cultural com material que talvez ela não fosse usar, mas eu saberia usar. Eu e o Nia conseguiríamos montar. Por isso que todas as fantasias da noite cultural foram produzidas. Todas. Exceto o Mestre Sala e Porta-Bandeira, que veio de Cruz Alta, da Imperatriz, que tem uma parceria com nós lá, que a gente tem uma ala que saiu esse ano, que vem para nós, né? O Everley trouxe o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, assim, foi a única fantasia que veio que não foi produzida por nós. O restante foi tudo produzido. Mas essa realidade de não ter material nas lojas poderia ser muito diferente se tivesse um carnaval contínuo. Com certeza. Aí teria, tipo, o investimento do empresário. Sim. O negócio giraria. Giraria. Porque daí um compraria, outro compraria, quando eu via já estavam, né? Mas a loja que tem o material, ela é muito flexível. Ela faz uns acordos com a gente, ela nos ajuda. Então, assim, a gente vai trabalhando nessa maneira. É a única maneira. E aí, o que me faz também a gente poder ter... Eu trouxe esses adereços para vocês verem que é material que a gente usa. Eu vou até sentar em cima da minha mão, porque essa cabeça vai parar na minha cabeça. Porque, na verdade, assim, olha só, a gente olhando aqui. Isso aqui é a bolinha de pinheiro. Né? As pedrarias, o acetato, o lamê. Mas é um fundo, o tecido que tem aqui é o fundo do adereço. Lá também é o fundo. Né? E todo o material, ele é reaproveitado. Todo o material. E isso é uma capacidade que eu tiro o chapéu, como diz o outro, pro Nia. Porque ele é um profissional que, como eu vou lhe dizer para vocês, para passar para os nossos ouvintes,
ele é uma pessoa que ele tem um algo mais e enxergar num material que ele pode transformar em fantasia. Sim. E isso é raro. Isso eu tenho essa dificuldade e digo para ele, Bália, como é que tu imaginou montar isso para chegar num produto desse? Tu falou ali o Salles, Luciano Santos e os do Rio de Janeiro. Tem algum que tu te influencia? Não, quem que tu te inspira? inspira? Dos carnavais do Rio ou de outros estados. São Paulo também tem um carnaval bonito hoje, atualmente. São Paulo Às vezes tem. quem inspira ele pode ser uma pessoa que, né, as pessoas que te deram a oportunidade. Sim, Ah, também. sim, né? Isso foi um grande. Mas é que, na verdade, assim, uma coisa que a gente aprende no carnaval é nada se cria, tudo se copia. Né? Até as roupas vêm material de E aí, com esse conceito, nada se cria, tudo se copia, quando eu até mesmo, eu fiquei muito comovida com essa função da perda da irmã do seu Romeu lá em São Paulo. Ela desfilava em várias escolas, na Gavião, na Rosas, na Vai Vai. E ela sempre saía de baiana. E a mocidade sempre teve aquela tradição de trazer fantasias de fora. Acho que foi uma das primeiras escolas que trazia fantasia de fora de baiana, era a mocidade, porque ela vinha de São Paulo de ônibus e trazia fantasias. Muita coisa se perdeu. Mas daí quando eu fui para a mocidade, eu cheguei lá e vi, mas essas fantasias aqui, o que vamos fazer? Vamos desmanchar tudo e vamos reaproveitar. Essas pedras aqui, ó, são de um coração que tinha enorme, todo cheio de pedras. Nós desmanchamos e reaproveitamos. Né? Aquelas correntes que tem naquela cabeça lá, tudo vem material de fantasias e baianas que nós desmanchamos, catalogamos, eu e o Nia, e quando eu preciso eu sei, aqueles acetato, o capim dourado ali, né? Capim de acetato, as plumagens, então tudo se nós pegar o material e reaproveitar ele, Sim. nós temos um material, a pluma mesmo, ela tem uma durabilidade de 5 a 6 anos. A gente pensa em ver aquelas escolas do Rio, São Paulo, porque se tu acompanha o carnaval deles, tu vê uma fantasia da minha sala e porta-bandeira com aqueles horrores de plumas e fazões. No outro ano, aquelas plumas que eles usaram Então no outro. estão na ala, Sim. estão num destaque. Então eles têm um rodízio. O carnavalesco lá, ele tem são bem mais avançados que nós. Aqui, eles têm um catalogamento de todo o material que eles têm e eles aproveitam. Às vezes eles vendem algum material. Às vezes tu olha um desfile de São Paulo, principalmente que é mais vendida as fantasias para cá, que vem para cá pro sul. Tu olha no desfile, tu vê uma fantasia. Aí quando eles vendem para cá, tu vê que tá faltando alguma coisa. Eles tiram o principal, que é a plumagem, a arte plumária, e passam a estrutura, porque a estrutura eles têm como montar. Eles têm máquinas que batem esse acetato aqui, ó, numa velocidade imensa. Não, Né? e é uma coisa assim, ó. Eu acho que é a tecnologia deles pensarem. Tem uma dupla que faz lá no Rio roupa de mestre-sala e porta-bandeira. E às vezes as roupas são muito pesadas. Sim. E aí desenvolver toda. Como é que a gente faz pra ficar mais leve? Sim. Eles pegaram, era pra colar as penas, aquelas coisas, macarrão de piscina. Daí vai furando, vai Pra montando. furar, eu falei, não. E velcro, eles usam o velcro isopor, né? Porque uma coisa que a gente notou nesse ano no Carnaval no Rio foi a transformação do mestre-sala e porta-bandeira da Vila Isabel. Polêmico isso aí. Eles montaram a saia dela ali. Tu viu que eram umas placas de plumagem que eles iam colando um velcro. Quando eu vi, estava montada a roupa dela. E a polêmica de ela ter largado a bandeira? Também. Então são coisas. Tu assistindo, porque tem aqueles contrapontos. Tu faz uma coisa inovadora, mas tu volta, sempre deixa um ponto de questionamento. Sim.
Sempre vai ter um ponto de questionamento, né? Então, isso aí, para nós chegar nesse patamar, a gente tem que andar muito. Por isso que eu digo, a gente está se reestruturando. E um carnaval como a longo prazo, então tu acha que para 2024 a gente não teria condições? Tu acha que seria mais adequado? Eu acho que o Anderson tem condições de fazer o carnaval em uma semana. Eu tô Sim, claro. impressionada. Deus Ele me- já tem enredos, ele já tem. Eu acho que o Anderson poderia ser a liga, eu acho que vai se renovar agora, não sei. Para presidente. Deus Eu nunca o vi uma pessoa tão organizada. O carnaval do Rio de Janeiro precisa de um Anderson também. Ai. Às vezes. A gente precisa de um. O Anderson é um coach. Eu tô impressionada com a organização dele. Presidente de escola nunca pensou. Não. Eu dou aquele apoio ali junto. A gente tá se Gente, moldando, né? Anderson. Mas é que é aquela coisa muita que sempre paixão, digo assim, é ó, a muito gente amor. monta, mas se eu não tenho as pessoas certas no meu lado, eu não consigo fazer nada. Eu vou nadar e morrer na praia. Mas se eu tenho um grupo seleto, às vezes quantidade não é qualidade. Às vezes tu tem uns 5, 6 ali junto contigo que abraçam e tu produz e faz as coisas, do que ter um 20, 30 ali, ó, e a coisa não anda e não anda. Já tive experiências disso, de nós ter muita gente trabalhando e a coisa não andar. É desperdício de material, tudo. Então, assim, ó, o contexto é esse, a gente trabalhar para fazer a coisa andar para frente, né? E falando em admirador, assim, que inspiração, eu acho que o Joãozinho 30, ele sempre captou o trabalho dele com uma pureza e com uma sabedoria, né? De fazer o carnaval encher os olhos. O carnaval, a escola de samba, ela tem que chegar, olhar, a pessoa jogar, pá, montou a escola, ela vem bem. Ele era Beija-Flor, né? Beija-Flor, passou pela Viradouros, né? Por várias escolas. Ele meio que deu uma nova visão pro carnaval, Com né? certeza. Os ratos e urubus ali foi um tema bem polêmico na época, né? Então, assim, são temas bem... A Beija-Flor sempre explorou muito bem o trabalho dele nesse sentido, né? E tinha o Laíla ali que desenvolveu, que era um grande diretor de carnaval, isso, Sim. um ícone, né? Mas tem aqueles altos e baixos, né? Tanto o Joãozinho 30 quanto o Laíla também tiveram. O Laíla, na União da Ilha, aquele ano que a União da Ilha caiu, quem dizia que a União caiu com o Laíla? Dizer, bah, a União da Ilha tá... não, caiu. Então, assim, tem os altos e baixos. Eu também tive meus altos e baixos, mas também a gente consegue tocar em frente. Hoje, atualmente, Mocidade e no Rio tem alguma escola? Eu gosto da Beija-Flor. Quando eu fui no Rio pro casamento da minha sobrinha, eu fui no desfile técnico, daí eu disse, não, eu vou ter que ir lá na Sapucaí, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. Aí fui lá, tirei foto, comprei a camiseta da Beija-Flor, trouxe pro meu compadre Roberto da Mocidade, do Padre Miguel, que ele é apaixonado pela Mocidade. Aí sempre quando tem desfile da Mocidade, ele bota a camiseta lá. Daí essa vem do Rio. Então são coisas assim, são pessoas que a gente vai convivendo e o vínculo de amizade. O bom do carnaval é isso. O carnaval agrega. O carnaval não é só aquela grandiosidade que a gente vê da Beija-Flor, das escolas. Tem um carnaval de um corre muito grande também no Rio. Sim. Eu lembro quando a primeira vez que eu desfilei como porta-bandeira, um dia antes do desfile, não tinha nenhuma fantasia pronta. E aí o carnavalesco olhou pra mim e falou, não, tu vai pra casa porque tu vai descansar. Como é que eu vou descansar se não tem nada pronto aqui? Ela é um pouquinho ansiosa. Era cola quente, eu enrolando as cabeças, fazendo, colando, não sei o quê. Chegou, olha, tu não tem anágua. Eu falei, o que é anágua? Eu não sabia. Aí, como é que tu tem que conseguir? Eu falei, meu Deus, como que eu... Aí eu lembro que eu liguei pro Marcela Alves, no Salgueiro. Tu tem uma anágua, por favor, me empresta, porque senão não vai dar pra desfilar. Eu chorei horrores. Ela, tá, mas tu... No outro dia me devolve que tem que ir pra Uruguaiana essa anágua. Nossa, uma coisa que
um corre que me deixava assim, meu Deus do céu, como é que vai Isso acontecer isso? O bom no Ai, carnaval ai. é isso, né? A Ai, adrenalina. mas é uma adrenalina. Ah, não, tem que ter, não adianta. Olha, assim se a gente pegar, for desfilar e não ter aquela emoção, aquele frisson ali, ó, parece que não tem graça. Anderson, nosso tempo está acabando, né? Certamente a gente sabia que a participação do Anderson ia ser curta. Vou realizar o que eu ia falar. E nesse final de programa, quem tu indicaria para participar aqui do nosso podcast? Olha, como eu vi o programa da Yara, e ela citou umas escolas antigas. Sim. Que nós tivemos aqui em Santa Maria. E uma pessoa que podia vir aqui falar sobre isso, falar sobre essas escolas, era o Nia, né? Eu sugeri a ele. Vamos entrar em né? contato. Também temos o Ézio, que também é um carnavalesco que me ajuda muito. Assim que fez parte da exposição que teve agora, que tu fez com o Salles também. O Salles também tem nós temos vários, tem o Olimar, que é carnavalesco da Barão. Mas hoje eu unia, né? Bacana. Depois o Ézio, né? Que o Ézio também tem um trabalho muito bom que ele fez na Imperatriz, do Magno e da Sinara, que também era aqui da Teneves, né? Então, são pessoas ligadas ao carnaval, né? E aí, para finalizar, a Mocidade ontem completou 36 anos de história. Parabéns. Dia 12. E quero também aqui agradecer as parcerias que a gente tem. O X do Toco, né, que está nos dando muita força nesse momento de reconstrução da escola. O Clube Cruzeirinho, que está nos cedendo o espaço, numa parceria já, não é a primeira parceria que a gente está fazendo. Então eu quero agradecer a todos e convidar todos a participar desse jantar bar, as co-irmãs, e dizer que a Mocidade está aí para lutar pelo carnaval. Eu quero muito agradecer a tua presença e principalmente porque essa troca me ensinou muito que a noite cultural foi um trabalho e mudou bastante da minha visão. Eu me implicava muito. Com o chão. Mas sabendo da história, de todo do processo. Do processo, Sim. De te dar parabéns. Para todos nós que trabalharam ali, né? Eu posso falar no Leonardo, na Alcione, que é uma guerreira. Não briga comigo, Leonardo, porque eu já briguei bastante contigo. Ele vem aí, tá? Das próximas A Alcione, a gente é uma pessoa. O Alcione e seu Romeu e mais outros integrantes ali são os grandes baluartes do nosso carnaval, né? Então são pessoas lutadoras que merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração. E eu tenho eles como exemplo de pessoas que amam o carnaval. Muito obrigado pela tua presença, foi muito legal. E nos acompanhe aí, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Muito obrigado, até a próxima edição do podcast No Sapatinho. Obrigada.